Neymar dirigia pelas ruas de São Paulo com o pensamento acelerado. A pressão do próximo jogo decisivo ocupava sua mente, e cada minuto parecia mais curto do que o necessário. Ao perceber o trânsito parado, optou por um desvio pelas ruas menos movimentadas. Inscreva-se no canal para acompanhar histórias emocionantes como esta, e não se esqueça de curtir o vídeo para continuar assistindo. Foi então que algo incomum chamou sua atenção. Um homem sentado sozinho em um banco, segurando um cartaz desgastado. Neymar reduziu a velocidade, os olhos fixos na frase escrita com letras tremidas. Preciso de ajuda. Ex-jogador em dificuldades. Ele franziu o senho. O rosto do homem lhe parecia familiar. Um impulso o fez parar o carro. Ao sair, Neymar se aproximou com passos firmes, mas hesitantes. Assim que o homem ergueu a cabeça, seus olhos cansados e marcados pela vergonha se encontraram com os de Neymar. Mateus, é você? A voz de Neymar carregava surpresa, mas também uma mistura de incredulidade e preocupação. O homem demorou a responder como se sua identidade fosse um peso difícil de admitir. Quando finalmente falou, sua voz saiu trêmula e abafada. Sou eu, Neymar. A resposta simples, porém carregada de dor, fez Neymar congelar por um instante. A imagem de Mateus, que ele guardava, era muito diferente. Lembrava-se de um jovem cheio de energia, o companheiro nos tempos das categorias de base, com quem compartilhava sonhos de glória no futebol. Mas agora, diante dele, estava alguém irreconhecível, marcado por anos de dificuldades. Neymar sentou-se ao lado dele no banco sem hesitar. O que aconteceu? Como você chegou a esse ponto? Ele perguntou, a voz baixa, mas firme. Mateus desviou o olhar e apertou o cartaz contra o peito como se aquilo pudesse protegê-lo da enxurrada de perguntas. É uma história longa, Neymar. Eu não quero te incomodar com isso, respondeu quase sussurrando. Incomodar? Mateus, olha para mim. Eu quero entender. Me conta. Neymar insistiu, sua expressão agora mesclando urgência e compaixão. Houve um silêncio pesado entre os dois. Mateus parecia travar uma batalha interna, lutando contra o orgulho e a vergonha. Depois de um longo suspiro, começou a falar. A voz era rouca, como se cada palavra lhe custasse um esforço imenso. Ele contou sobre o sonho interrompido. Uma lesão grave havia destruído sua carreira antes mesmo que ela pudesse decolar. Mateus falou do agente, Marcos Garcia, que prometera ajudá-lo a se reerguer, mas que, na verdade, havia aproveitado a fragilidade do momento para tirar tudo o que ele tinha. Aos poucos, o dinheiro acabou. A família se afastou e a dignidade, essa parecia ter escorregado de suas mãos junto com os últimos vestígios de esperança. Depois de tudo, fiquei com vergonha de pedir ajuda. Admitiu Mateus a cabeça baixa, evitando os olhos de Neymar. Eu deveria ter sido mais esperto, sabe? Não deveria ter confiado tanto. Neymar sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele balançou a cabeça, a indignação transparecendo em seu tom. Vergonha? Mateus, você não tem que sentir vergonha. Esse tal de Marcos, ele te enganou, te destruiu. Isso não foi culpa sua. Ele fez uma pausa, tentando conter a raiva que crescia dentro de si. E agora você está aqui, sozinho, como se merecesse isso. Não, eu não posso deixar isso assim. Mateus ergueu os olhos pela primeira vez em minutos. Havia descrença em sua expressão, misturada com uma fagulha de esperança que ele parecia ter esquecido que existia. Por que você faria isso por mim? Perguntou, a voz quase inaudível. Neymar encarou o amigo, os olhos fixos nos dele, e respondeu com firmeza. Porque você é meu amigo, Mateus. E amigos cuidam uns dos outros. Você não merece estar aqui. Vamos mudar isso juntos. Ele estendeu a mão como uma ponte para algo novo. Mateus hesitou, os dedos trêmulos pairando sobre a mão de Neymar. Mas no fundo, ele sabia que não tinha mais nada a perder.
Aceitou o gesto e, naquele instante, algo dentro dele começou a mudar, ainda que timidamente. Neymar ajudou Mateus a se levantar e o conduziu até o carro. Durante o trajeto até sua casa no Morumbi, eles pouco conversaram, mas a presença de Neymar parecia falar mais alto do que qualquer palavra. Assim que chegaram, Neymar entrou primeiro e olhou para Mateus. Essa é sua nova chance. Confia em mim. A gente vai dar um jeito. Garantiu, enquanto abria a porta de entrada. E ali, no limiar de uma nova jornada, Mateus deu o primeiro passo para reconstruir, não apenas sua vida, mas também a fé que havia perdido em si mesmo e nas pessoas ao seu redor. Mateus estava acomodado no quarto de hóspedes da casa de Neymar, um lugar espaçoso, porém acolhedor, com paredes decoradas por quadros que exibiam momentos da carreira do jogador. Ao lado da cama, uma bandeja com comida ainda intocada. Mateus, sentado à mesa, analisava papéis que Neymar havia deixado sobre a mesa de jantar. Cada folha carregava uma possibilidade, um indício de esperança para reconstruir sua vida. As roupas limpas que Neymar providenciara caíam confortavelmente, mas a mente de Mateus estava inquieta. Ele folheava um dos documentos quando algo fez seus olhos se arregalarem. Uma lista de investigados por crimes financeiros chamou sua atenção. E lá estava o nome que há tanto tempo ele não queria lembrar, mas que jamais esqueceria: Marcos Garcia. Neymar! Chamou Mateus, a voz trêmula, mas carregada de urgência. Neymar apareceu rapidamente, carregando o celular na mão. Ele tinha o olhar de alguém sempre preparado para agir. "O que foi?" perguntou, aproximando-se. Mateus estendeu o papel para ele, apontando com o dedo o nome que fazia suas mãos suarem. "Esse nome aqui, Marcos Garcia, é ele. Esse é o homem que acabou com a minha vida", afirmou, tentando conter a raiva que subia como uma onda. Neymar pegou o papel, os olhos percorrendo a página com atenção. Ele franziu a testa e sua expressão endureceu. "Você tem certeza disso?" questionou, o tom sério. "Absoluta. Ele desviou todo o meu dinheiro, fez promessas, me manipulou e, quando eu precisei, desapareceu." Mateus respirou fundo, os punhos cerrados sobre a mesa. "Esse cara destruiu minha vida, Neymar." Por um momento, Neymar ficou em silêncio. Depois, colocou o papel sobre a mesa com um movimento firme. "Esse cara precisa ser parado. Não é só por você. Imagina quantas outras pessoas ele já enganou, Mateus." Ele começou a andar pelo cômodo, claramente agitado. "A gente não pode deixar isso assim." Mateus observava Neymar, dividido entre a surpresa pela reação do amigo e um medo quase paralisante de revisitar aquele passado tão doloroso. Mas o que dá para fazer? Ele é um cara esperto, sabe como sair impune." Mateus abaixou a cabeça, sentindo-se pequeno diante do desafio. Neymar parou de andar e encarou Mateus, a determinação queimando em seus olhos. "Não importa quão esperto ele seja. Todo mundo comete erros. A gente só precisa encontrar os dele." Ele puxou uma cadeira e se sentou de frente para Mateus. "O que você lembra? Contratos, mensagens, transferências, qualquer coisa." Mateus hesitou, passando a mão pelo rosto. As memórias do que havia perdido voltavam com força. "Eu tinha provas, mas perdi quase tudo. Os contratos estavam com ele e o pouco que guardei foi embora quando tive que vender minhas coisas para sobreviver." Ele engoliu seco, sentindo a vergonha apertar seu peito. "Não sobrou nada, Neymar." Neymar tocou o ombro de Mateus, sua voz agora mais suave, mas ainda determinada. "Mateus, calma, a gente vai dar um jeito." Ele pegou o celular, já discando um número. "Eu conheço gente que pode ajudar. Advogados, jornalistas. Vamos fazer isso do jeito certo." "Jornalistas?" perguntou Mateus, levantando a cabeça com preocupação. "Você quer expor isso? E se der errado?" "Vai dar certo.
respondeu Neymar convicto. A verdade sempre vence, Mateus. Mas precisamos de provas concretas. E você vai me ajudar a juntar tudo. Mateus respirou fundo, sentindo-se encorajado pela determinação de Neymar. Eles passaram as horas seguintes mergulhados em papéis, fazendo ligações e anotando conexões. Neymar trouxe um laptop para que Mateus pudesse acessar antigas contas de e-mail, na esperança de encontrar mensagens que Marcos Garcia pudesse ter deixado para trás. A cada nova descoberta, o sentimento de justiça crescia. Neymar, olha isso aqui. Mateus virou a tela do laptop para mostrar um e-mail antigo, onde Marcos prometia um contrato milionário que nunca se concretizou. Esse e-mail, ele mentiu para mim desde o começo. Neymar leu o conteúdo com cuidado e sorriu de lado, embora sem alegria. Isso é um começo. Se conseguirmos juntar mais disso, ele não vai ter como escapar. Eles continuaram até tarde da noite. Neymar fez várias ligações, conversando com advogados que poderiam investigar Marcos mais a fundo. Ele também entrou em contato com um jornalista de confiança, pedindo discrição, mas indicando que uma grande história estava se desenrolando. Mateus, isso não vai ser fácil. Esse cara provavelmente tem um esquema bem montado. Mas se fizermos isso direito, ele nunca mais vai arruinar a vida de ninguém, garantiu Neymar, seus olhos fixos nos de Mateus. Mateus assentiu, sentindo um novo tipo de força crescer dentro de si. Pela primeira vez em anos, ele acreditava que poderia lutar, não apenas por justiça, mas para recuperar a dignidade que Marcos havia tirado. Eles encerraram a noite com mais anotações e a promessa de seguir em frente. Neymar, antes de sair do quarto, colocou a mão no ombro de Mateus. Confia em mim, cara. A gente vai acabar com ele. O tom de Neymar era firme, quase uma promessa. Mateus, sozinho no quarto, olhou para os documentos espalhados e sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas com Neymar ao seu lado, estava disposto a enfrentar qualquer coisa. Os dias que antecederam a coletiva de imprensa foram intensos. Neymar e Mateus trabalharam lado a lado com advogados e jornalistas para reunir todas as provas necessárias. Cada detalhe era analisado cuidadosamente, cada documento revisado com precisão. Neymar usava sua influência para garantir que a história ganhasse a atenção que merecia, enquanto Mateus, aos poucos, recuperava a confiança que havia perdido. Na manhã do grande dia, Mateus se olhou no espelho. Vestia uma camisa social simples, mas limpa e bem ajustada, escolhida por Neymar. Ele respirou fundo, as mãos ainda tremendo levemente. Quando desceu as escadas, encontrou Neymar esperando por ele, casual, mas com a autoridade de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Pronto? Perguntou Neymar, observando Mateus com um olhar encorajador. Mateus hesitou por um instante, mas então assentiu. Pronto. A sala de conferências estava lotada. Flashes das câmeras iluminavam o espaço e jornalistas murmuravam enquanto organizavam seus equipamentos. Quando Neymar e Mateus entraram, o burburinho aumentou. Neymar, sempre acostumado a multidões, caminhava com firmeza. Mateus, embora visivelmente nervoso, mantinha a cabeça erguida. Ele sabia que aquele momento era maior do que o medo que sentia. Eles subiram ao palco. Neymar foi o primeiro a falar, ajustando o microfone com tranquilidade. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. O que temos a compartilhar é uma história que precisa ser ouvida, não apenas por justiça, mas para prevenir que outras pessoas passem pelo mesmo. Ele olhou para Mateus e fez um gesto sutil, incentivando-o. Mateus se aproximou do microfone. Por um momento, os olhos dele percorreram a sala e ele sentiu o peso de cada olhar fixo em sua direção. Inspirou profundamente antes de começar. Durante anos, vivi em silêncio. Tinha vergonha do que aconteceu comigo, como se a culpa fosse minha. Sua voz era firme, mas carregada de emoção.
Eu fui enganado por alguém em quem confiei. Um homem chamado Marcos Garcia destruiu minha carreira e minha vida, manipulando contratos e desviando todo o dinheiro que eu havia conquistado com esforço. O salão ficou em silêncio absoluto. Mateus continuou, detalhando como Marcos havia se aproveitado de sua vulnerabilidade após a lesão, prometendo ajudar, mas desaparecendo quando tudo desmoronou. Ele falava com clareza, mas cada palavra parecia arrancar um peso de seu peito. Hoje, estou aqui porque não quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. Pessoas como Marcos Garcia não podem continuar agindo impunemente. É hora de dar um basta. Neymar assumiu novamente o microfone, sua expressão séria. Estamos aqui não apenas por Mateus, mas por todas as vítimas de pessoas como Marcos. Esse tipo de comportamento destrói vidas. Isso precisa acabar. Ele fez uma pausa, olhando para as câmeras, sua determinação evidente. Nós temos provas e vamos apresentá-las agora. Um dos advogados subiu ao palco e começou a detalhar as evidências. Contratos fraudulentos, transferências suspeitas e depoimentos de outras vítimas, tudo foi exibido com clareza. A pressão da mídia presente, combinada com a contundência das provas, fez com que autoridades presentes confirmassem que medidas seriam tomadas imediatamente. No final da coletiva, o anúncio foi feito. Um mandado de prisão contra Marcos Garcia seria emitido ainda naquela tarde. O alívio foi palpável no rosto de Mateus, que desceu do palco sentindo como se uma enorme pedra tivesse sido retirada de seus ombros. De volta à casa de Neymar, os dois se sentaram na sala, exaustos, mas satisfeitos. Neymar olhou para Mateus e deu um leve sorriso. Conseguimos. Agora é hora de você seguir em frente. Mateus balançou a cabeça emocionado. Eu não teria feito isso sem você, Neymar. Nem sei como agradecer. Você já agradeceu. O importante é que você não desistiu. Agora é só continuar caminhando. Neymar fez uma pausa e apontou para o celular de Mateus, que vibrava na mesa. E falando em continuar, acho que essa é a resposta para a sua próxima etapa. Mateus pegou o aparelho e viu a mensagem. Uma proposta para trabalhar como treinador na academia esportiva de Neymar, compartilhando sua experiência e ajudando jovens jogadores a crescer. Ele olhou para Neymar, incrédulo. Você fez isso? Perguntou, a voz embargada. Não fiz nada sozinho, Mateus. Você mereceu essa chance. Agora é sua vez de inspirar outros. Alguns dias depois, Neymar organizou um jantar em casa. A mesa estava cheia de amigos próximos e colaboradores que haviam ajudado na busca por justiça. No momento do brinde, Neymar ergueu sua taça e sorriu para Mateus. Mateus, isso é apenas o começo. Você mostrou uma força incrível para se reerguer. Agora tem um futuro brilhante pela frente. Mateus tentou falar, mas as palavras não saíram de imediato. Ele respirou fundo, os olhos brilhando. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, Neymar. Você não só me ajudou, você me deu esperança de novo. Obrigado. O brinde foi feito e a celebração continuou com risadas e histórias compartilhadas. Para Mateus, aquele momento não era apenas o fim de um capítulo doloroso, mas o começo de algo novo. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora, com coragem, determinação e o apoio de um amigo verdadeiro, estava pronto para enfrentá-los. E assim, Mateus retomou sua vida, provando que as maiores quedas podem ser superadas com resiliência e amizade. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal. E caso tenha alguma sugestão para a melhoria do nosso conteúdo, deixe nos comentários para que eu possa trazer conteúdos cada vez melhores.